Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre uma oportunidade excepcional para você, médico ou profissional da saúde, restituir parcelas pagas indevidamente sobre a contribuição previdenciária. Você sabia que você pode ter um tesouro esperando por você restituir? Agora, somente os últimos 5 anos você ainda vai conseguir trazer de volta. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pois bem, o teto da Previdência Social é um limite estabelecido anualmente. No ano de 2025, o teto da Previdência Social está um pouco mais que R$ 8.100, algo em torno de 8.157 especificamente. Esse teto da Previdência é o limite que você pode receber, não importa qual seja a sua contribuição previdenciária. É evidente que a lei traz parâmetros para cada uma dessas coisas. O limite mínimo de contribuição, o limite máximo de contribuição, o limite mínimo de salário de contribuição e o limite máximo também desse salário que eventualmente será recebido por você quando você se aposentar ou quando você precisar utilizar dos benefícios da Previdência Social. Esses limites estão estabelecidos no artigo 20 e 28 da Lei 8.212 de 1991. Eles trazem o que é o salário de contribuição, o que compõe, o que não compõe o salário de contribuição e também os limites máximos e mínimos de recebimentos que são possíveis. Receitas de trabalhadores vinculados a empresas, receitas de trabalho avulso, receita de trabalhador facultativo, receita de trabalhador individual, receitas oriundas de serviços não habituais. Então vejam, todos aqueles, em regra, que não têm um regime próprio de previdência e que produzem uma atividade, têm receita dessa sua atividade, eles estão automaticamente vinculados ao regime geral da Previdência Social. Quem tem regime próprio, esses não estarão vinculados ao regime geral, mas ao regime próprio. Mas também existem parcelas que não integram o salário de contribuição. São elas: os benefícios da Previdência Social, salvo o salário de maternidade, que esse integra sim o salário de contribuição. As parcelas indenizadas de férias, as parcelas indenizadas de gratificações eventuais, essas, por não serem habituais, não integram o salário de contribuição. A natureza indenizatória dela tira o conceito de remuneração. Indenizar é recompor algo que foi perdido. E se foi tempo, ao exemplo das suas férias indenizadas, não é possível lhe devolver os dias para você trabalhar. E assim, a única opção de recompor a perda é uma remuneração pecuniária. E essa indenização não tem natureza remuneratória. Por isso, ela não integra o salário de contribuição. Tudo bem, já entendi até aqui. Então você tem uma parcela de salário, essa parcela pode integrar ou não, mas, doutor Ricardo, as alíquotas de contribuição são sempre as mesmas? Se paga a mesma alíquota em cada uma dessas remunerações que a gente recebe? Não, elas não são iguais. Elas são variáveis em relação ao valor que você recebe e variáveis em relação ao tipo de contribuinte que você é. Se facultativo, se individual, se trabalhador doméstico, se trabalhador rural. Mas no nosso caso, nós estamos falando do profissional médico e o profissional da área de saúde. Para esse profissional da área de saúde, é importante que você entenda que existem 2 parcelas que são pagas no INSS. É uma cota patronal, o empregador ele faz a contribuição previdenciária, e tem uma cota do trabalhador. Então, a soma dessas 2 cotas integram a parcela que foi devolvida à contribuição previdenciária mensal. Ou seja, se você tem um empregador, você não vai pagar a parcela integral, os 20% devidos ao regime geral em regra. Esse valor será dividido. Uma parcela paga pelo trabalhador e uma parcela paga pelo empregador, o empresário, aquele que lhe contrata. No caso dos médicos e profissionais da saúde, é comum que você tenha mais que um empregador.
Ou seja, você trabalha em mais de uma clínica, você trabalha para mais de um município, você trabalha em mais que um hospital. E esses vínculos trabalhistas múltiplos é o que gera a confusão e a oportunidade que eu lhe apresento. Os vínculos múltiplos de regimes de contribuição obrigam os empregadores a recolherem a sua parcela previdenciária sempre na integralidade, desconsiderando os outros vínculos trabalhistas que já tenham contribuído a sua parcela do INSS naquele mês. Ou seja, os empregadores não se comunicam. O INSS não abre um canal de recolhimento concentrado das parcelas previdenciárias devidas no mês. E assim, aliado a isso, o decreto que regulamenta o regime geral da Previdência Social, a lei orgânica da Seguridade Social e a Lei 8.212 de 1991 e a Lei de Recuperação de Haveres da Previdência Social, a 9711 de 1998, trazem a solidariedade do empregador com o recolhimento da Previdência. Ou seja, se o empregador deixar de recolher, acreditando que você, na sua boa-fé, levou a informação para ele de que naquele mês um outro empregador já recolheu e ele, assim, não o fizer, ele estará solidariamente responsável pelo pagamento da sua contribuição previdenciária se algum problema acontecer. Dessa forma, é mais seguro para as empresas não se envolver com a contabilidade, com as obrigações fiscais de outros empregadores. E essa é a razão de existirem tantos recolhimentos previdenciários acima do teto de contribuição. Vamos supor, você médico ou profissional da saúde que tem recebimentos mensais em mais que um vínculo trabalhista e todos eles somam algo em torno de R$15 mil. Desses R$15 mil, as cotas previdenciárias, em linhas gerais, para o nosso exemplo, serão calculadas à ordem de 20%. Os 20% de contribuição, que aí envolveria a cota patronal e a cota do próprio empregador, representam a contribuição previdenciária de R$3 mil mensais. Mas, doutor Ricardo, o teto de contribuição da Previdência não é o de R$ 951,62 em 2025? É. E como essa contribuição de R$3 mil surgiu? Aí é que está o grande problema. Você tem dois contribuintes recolhendo ao INSS as mesmas parcelas de previdência social, sem que eles se comuniquem. Essas contribuições múltiplas superam o teto da Previdência, que no nosso exemplo, do ano de 2025, representa a R$ 951,62. Portanto, nesse mês, houve um excesso de contribuição. E aqui eu adiciono: o excesso de contribuição, por ter atingido o teto, não lhe gera nenhum benefício. Bateu no teto, fica. Não passa e você não vai receber nenhum valor acima do teto do benefício do regime geral da Previdência. Dessa forma, qualquer contribuição que passe o teto é indevida. E essa é a grande oportunidade que você está sendo apresentado. Todas as contribuições previdenciárias que superam o teto podem ser restituídas, mas você tem um prazo para isso. O prazo é o prazo de 5 anos anteriores ao ajuizamento ou requerimento administrativo que você não fizer. Esse prazo de 5 anos calcula as parcelas pagas acima do teto há 5 anos atrás, há 4 anos e 11 meses, há 4 anos e 10, e assim sucessivamente. Elas são calculadas e atualizadas pela Selic, ou seja, hoje nós temos uma Selic acima de 15% ao ano. É uma atualização significativa para o processo de restituição das parcelas pagas acima do teto. Vamos entender um exemplo. Você, médico ou profissional da saúde, que tem 2 vínculos, 2 empregadores distintos. Em cada um deles você tem recebimento de R$ 8.500. Isso daria uma parcela mensal de R$ 17 mil. Nesses 2 vínculos, o seu empregador vai estar recolhendo um valor de contribuição previdenciária, é algo em torno de R$ 1.903. Dessa parcela, você vai notar que excedeu os R$ 951 do teto. E essa parcela excedente, ela pode ser restituída. Então, nesse cenário, se nós calcularmos o excesso no período de 12 meses, nós teríamos a seguinte constatação. Em 12 meses, você teria recolhido R$ 11.419,44 acima do teto do limite geral da Previdência.
E esse valor ainda sofrerá atualização da Selic. Nesse mesmo cenário, nós temos que, em 5 anos, a parcela a ser restituída seria algo em torno de R$ 57.097,20. Lembrando que isso vai sofrer a correção monetária e atualização pela Selic. Nós simulamos o que seria a atualização da Selic dessa restituição no período de 5 anos. Essa restituição atualizada representaria a você, médico ou profissional da saúde, um crédito de volta às suas contas no valor de R$ 91.621,91, em uma parcela de contribuição previdenciária que excedeu o limite do teto geral da Previdência. Essa restituição não é uma restituição demorada, principalmente porque a maioria dessas demandas vão tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, na Justiça Federal. E lá, o teto de recebimento pelo RPV, que é a requisição de pequeno valor, é o teto de 60 salários mínimos. Nós estaríamos falando de algo em torno de R$ 90 mil. A maioria das restituições estariam aí dentro desse limite. A restituição de crédito tributário não atrapalha a sua vida em nada. Perceba que o que exceder o prazo dos últimos 5 anos, haverá perda desse direito à restituição. Então, fazendo o pedido de restituição agora, o que acontece é que as próximas parcelas, eventualmente pagas acima do teto, você não estará perdendo. Você poderá restituir em um momento futuro. Mas as últimas parcelas do protocolo do seu requerimento administrativo ou da demanda judicial para trás, você vai restituir neste momento. E as demais, depois você terá a oportunidade de restituir de novo, atualizadas e corrigidas pela Selic. Essa é uma oportunidade singular para você, médico e profissional da saúde. Sem contar que esse crédito, muitas das vezes, é um crédito que você nem imaginava que você tinha lá. E ele está apenas esperando que você faça o seu cálculo, apure o seu crédito e faça o requerimento administrativo da forma correta. Os passos são esses: identificar se você tem contribuições acima do teto, superada essa identificação, fazer um cálculo preciso e exato, levar esse cálculo ao requerimento administrativo ou requerimento judicial e restituir na forma de crédito em conta ou saque via RPV. Nada difícil, nada complexo, nada demorado, mas que muitos de vocês, eu tenho absoluta certeza, não sabem dessa restituição. Dessa forma, não perca tempo. Procure um profissional habilitado e faça análise do seu direito e, se houver, faça a restituição dessas parcelas. Para mais conteúdos como esse, fique conosco, curta esse vídeo, encaminhe para outros colegas, para que eles possam também tomar conhecimento dessa oportunidade de restituição das parcelas pagas acima do teto de contribuições previdenciárias para você, médico e profissional da saúde. Fica o nosso abraço e até os próximos vídeos.